No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Ai, que frio! Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou na linha com a minha amiga Jo Halak. Hoje o dia não está fácil, né, Jo? O dia não tá fácil, mas eu já quero chegar chegando, pedindo para geral dar uma moral para esse podcast e ajudar a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no Apoia-se, no Patreon e também no Orelo. E é assim, falando sobre o mundo, né, que a gente vai tentando realmente atravessar essas ondas de terror que a gente vive no mundo, né, Nina? A gente costuma gravar sempre esse podcast na terça ou na quarta para a gente lançar ele na quinta-feira, só que essa semana a gente resolveu segurar um pouco, então já tá tarde da noite da quarta-feira, porque como vocês devem estar acompanhando, ou se não estão acompanhando, comecem a acompanhar com a gente a partir de agora, a flotilha estava indo em direção a Gaza, foi interceptada, né, hoje, e a gente, como estava vendo que eles estavam se aproximando e sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, a gente optou por gravar de noite para falar um pouco disso também. A Nina vai contar os detalhes, né, Nina? Que eu me refugiei essa tarde para também não morrer de tensão numa oficina de tear desconstruidão. E Esses colegas eram legais? eram muito legais. Era uma coisa de um tear criativo, um que eu nem sei fazer tear, então, entendeu? A gente, na verdade, já começou a aprender, assim. E o meu, claro que ficava horroroso, e você podia fazer com retalhos. E eu desliguei o celular, né? Porque eu acho que hoje em dia, às vezes, tem que falar assim, não quero passar 2, 3 horas fazendo tear desconstruidão. E eu sabia que as coisas estavam acontecendo, né? E aí chegou no final da tarde, eu falei com a Nina, me conta tudo, porque realmente... Eu acho que você se desconectou no dia certo, porque te conhecendo, o quanto você é envolvida com essa história de Gaza, com o genocídio que está acontecendo em Gaza, você ia ter um treco. Eu quase tive, né? Eu estava trabalhando no computador, então eu estava trancada, continuo no interior, continuo não estando na minha casa, num momento difícil, e eu fiquei acompanhando direto. E o que aconteceu, Jô, foi que eu estava online na hora que os barcos foram interceptados. Eu vi tudo. Eu dormi ontem à noite acompanhando os barcos e eu acordei vendo. No meio da madrugada eu acordava e checava. E aí tem uma coisa de tecnologia, que é meio nosso tema de hoje, então já vou até abrir esse guarda-chuva, que tem uma coisa muito maravilhosa na flotilha, que, vamos explicar, né? Se você não estava acompanhando. Eram quase 50 barcos e quase 500 pessoas indo juntas, né, para quebrar aí o bloqueio e levar ajuda humanitária para Gaza. 500 pessoas, é muita gente. E tudo muito bem organizado, muito bem feito. Então tinha câmera transmitindo live 24 horas de barcos. Então você via o que estava acontecendo ali em tempo real. Isso é muito maravilhoso, né? Que a gente possa acompanhar o que está acontecendo no Mediterrâneo, no Egito, em tempo real. E claro, isso é uma medida de segurança. E eles falavam, fiquem com a gente, né? Que vocês são os olhos. E eu, nessa madrugada, e hoje, durante o dia, muita gente acompanhando, milhares de pessoas no mundo inteiro acompanhando, e muitas pessoas falando, eu tô aqui, eu tô gravando. Que loucura, né? E até em relação a Gaza, uma das coisas que todo mundo fala, né? Como pode ajudar, né? E tal. Uma das coisas para ajudar quem está em Gaza, mesmo que a gente esteja, né, mega distante, é você comprando chip de internet, para que eles possam continuar transmitindo de lá também e ter essa coisa que é difícil pra caramba, mas é importantíssima da gente ser testemunha, né, Nina? Realmente, você também tá de testemunha, também é um lugar, né? E também é um lugar que você fica muito com uma sensação de estar desolado, assim, né? Desamparo. Sim. Porque você vê o barco desamparado ali e você não pode, de fato, fazer nada. E, de fato, tinham vários links que você via, assim, os 6 barquinhos. É tudo muito tecnológico. Ontem à noite eu vi os caras dormindo, eles estavam meio
cantando umas músicas. Aí eu vi que o negócio ficou tenso quando eles começaram a botar colete salva-vida, ontem à noite. E aí hoje, na hora que falaram, tá muito perto, já vimos barcos de Israel se aproximando, eu entrei na camerinha e tem um barco que era o barco onde estava a Greta, onde estava o Thiago Ávila também, né, que é o ativista brasileiro, que era tipo um barco dos organizadores, vamos dizer assim, né, um barco meio líder ali da história. Era o primeiro, foi o primeiro a ser pego. Eles falaram assim, estamos sendo interceptados, e eu ouvi isso. Agora, o mais doido de tudo isso é que depois que tudo isso começou a acontecer, eu já sabia, né, que a gente tinha se falado, eu estava vendo televisão, eu tinha passado na casa dos meus pais e a televisão estava ligada, e aí isso não era um assunto. Sabe aquelas notícias que passam no pé do noticiário, que ficam passando assim, letrinhas com novas notícias? O assunto hoje era toda a coisa, né? O grande assunto é a tentativa de votação do imposto de renda lá em Brasília, mas em letrinhas passavam outras notícias. E daí tinha uma notícia que era assim, concurso do urso mais gordinho do mundo, novo urso mais gordinho é eleito, sei lá, era uma notícia maluca, entendeu? E não tinha nada sobre isso. Eu falava assim, gente, realmente isso que é distopia, né? A gente tá vivendo um genocídio, é um grupo de pessoas tá unido, tentando, né, porque eu acho que a missão do Flotilha, além da ajuda humanitária, é esse grito, né? Esse grito de preste atenção, né? Se vidas palestinas não importam, né? Vidas árabes não importam, talvez vidas europeias e de outros importam, entendeu, né? Se eles estão ali colocando o corpo para jogo, né? Porque daí essas 500 pessoas fodas, entendeu? E daí a notícia que o ursinho mais gordo foi eleito, o outro perdeu, sei lá, falei, gente, é uma distopia. E vamos lembrar, né, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo ainda enquanto a gente fala, é crime, gente. Contra todos os tratados internacionais, que são barcos pacíficos levando ajuda humanitária que estão sendo capturados em águas internacionais. E isso não é... Isso é uma coisa que não pode ser feita, né? Se a gente lembrar que existem tratados internacionais aí civilizatórios, né? Com 1 milhão de aspas, que todos esses tratados estão sendo jogados no lixo. Tipo ONU, tudo isso, como a gente sempre fala, não serve para nada. Agora, uma coisa, Jô, que a gente estava até conversando sobre, antes de começar, que me deu uma certa esperança, é que na Europa, né? Eu não estou na Europa, estou no Brasil, mas eu acho que rolou isso foi a gota d'água, sabe? Uhum. E as pessoas saíram espontaneamente para a rua se rebelando contra isso e falando não, sabe? Chega, não pode. Eu acho que o ataque, essa flotilha com 50 barcos, 500 pessoas levando ajuda humanitária, causou ali alguma coisa, sabe? Nas pessoas. É super importante, e você que está ouvindo esse podcast, sempre que você achar que coisas que você não concorda estão acontecendo, ergam sua voz também. Eu sempre lembro daquele poema que eu amo, aquele texto que é o Odeio os Indiferentes, do Gramsci, que são o peso morto da história, né? Assim, não, realmente, eu acho que quando você vê, né, as pessoas se juntando e indo também, isso, de alguma forma, isso movimenta, né? Eu acredito nisso. Nossa, me deu muita vontade de estar em Berlim hoje. Eu não sei se eu tivesse lá, se eu teria ido. Mas eu sei que se eu tivesse ido, teria sido bom, sabe? Total. Então, você dá um grito, assim, depois que você vê um absurdo acontecer, então você se juntar com umas pessoas e gritar junto, é terapêutico também. Sim. Né? Eu acho extremamente terapêutico. Eu fiquei vendo esses vídeos, assim, para me consolar, porque eu fiquei super mal na hora que eu vi. E eu vi, assim, as pessoas se rendendo com a mão para cima, sabe? É uma coisa muito... muito triste, e que são pessoas extremamente corajosas, assim, e agora, né, o que está acontecendo, enquanto a gente está gravando, encontramos informação na internet, não são informações oficiais, né, não tem informação oficial nesse caso, na verdade, é que Israel está atacando esses barcos com canhão de água, que é uma forma de violência, né, igual você jogar canhão de água em manifestante, é uma forma de violência. Agora, quando você pensa que são grupos humanitários, internacionais, com gente do mundo inteiro, como que você pode ir no meio do mar e jogar água nas pessoas, gente? E prender? É muito louco. Cara, mas vindo de Israel, eu acho horrível, entendeu? Mas assim, o Israel tem um canhão meio de esgoto que ele joga nas casas dos palestinos, é um caminhão-pipa
de esgoto, sei lá, com um líquido horroroso, que eles são, enfim, é foda. Agora, a gente, tem tentado, né, sair um pouco dos assuntos, mesmo que o mundo tente impedir, né, Nina? Sair desse mundo dos assuntos do dia, para também tentar trazer outras coisas que a gente também, né, acha importante. E na semana passada a gente estava falando dos drones, né, que tem tudo a ver com isso, e com a flotilha, e os drones que foram lá primeiro fazer pressão psicológica, depois jogaram lá também substâncias, né, e tal. E essa semana a gente queria falar um pouquinho também de uma outra coisa que tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver tanto com para onde estamos indo, né? Como também de como isso é usado como tecnologia de opressão e guerra, né? Que é a coisa do reconhecimento facial. E aí, Israel tem essa indústria de armamento bélica, assim como foram eles, né? Que foram os primeiros a desenvolver esses drones de guerra, como a gente conhece hoje. Eles têm uma indústria de reconhecimento facial foda, que eles estavam usando ilegalmente, assim, sem autorização, para fazer reconhecimento facial dos palestinos. Daí eu vi que eles estavam... Essa tecnologia até está sendo exportada para fora, inclusive para o Brasil, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, a gente até estava, antes de começar a gravar, meio falando sobre isso, que as pessoas falam que, como se a Palestina fosse uma coisa distante, né? Para quem acha que não pode se mobilizar por um genocídio que está longe, é sempre importante a gente lembrar que aqui no Brasil, onde a gente tem esse genocídio do povo preto, né? A violência para quem mora nas favelas e tudo isso que a gente está cansado de assistir também, isso está totalmente ligado também a essas tecnologias de guerra, né? Todas essas tecnologias de vigilância e também de armas, caveirão, tudo isso desenvolvido em Israel. Muitas dessas tecnologias. E a Gisele Martins, que é uma comunicadora foda, maravilhosa da Maré, tipo, muito foda. Ela, uma vez, a gente estava falando sobre isso, porque ela também é muito envolvida também na causa palestina. E ela falou que eles falam que, assim, nossas armas são testadas em palestinos, entendeu? Para vender isso aqui no Brasil, entendeu? E a gente tá cada vez mais no nosso dia a dia, né, com essa coisa do reconhecimento facial em todos os lugares, né, Nina? E a gente não sabe aonde isso vai parar e no que isso nos protege ou o que isso tem de negativo, né? Assim, aquele velho assunto que você fica meio sem saber o que achar, né? Eu vejo muito mais lado negativo do que bom nisso. E tem uma coisa, eu tô meio Death Reutemann, Ju. Eu tô com raiva do Brasil, sabe? Eu tô concordando com você, porque a gente é muito ruim isso, que as pessoas não se mobilizam, não fazem nada. E tem uma coisa, nessa coisa das tecnologias, que até tem um episódio que a gente fez de inteligência artificial, que a gente chamou a Eva Oviedo, nossa amiga, artista plástica, ela é super experiente de tecnologia, ela participou, e ela falou uma coisa que eu concordo muito, que tem algumas pessoas que aceitam tudo, que é assim, mas é novidade, a gente tem que aceitar. Mas mudou, o que a gente pode fazer? Você pode falar não, né? E eu acho que o Brasil, tem essa coisa que todo mundo se gaba, e claro, tem um lado legal nisso, né? Tipo, o Brasil é foda em tecnologia, e nós somos os grandes consumidores de mídia social. Isso eu não acho bom, isso eu acho péssimo. Mas, de fato, a gente manda super bem, né, no mundo digital. Nós temos uma força aí no mundo digital. Agora, tem um lado que aceita tudo, sem questionar, que eu acho uma loucura. Porque o uso de reconhecimento facial no Brasil é uma coisa que eu acho apavorante. Uma coisa que você colocou no roteiro e que, para mim, né, porque, na verdade, eu moro em Berlim, eu estou aqui, mas eu moro em Berlim, é uma coisa que é inaceitável. É ter reconhecimento facial em prédio. Como que um prédio privado faz isso e as pessoas aceitam? O mais doido disso e da coisa dos prédios é que acho duas coisas me chocam, assim. Uma que hoje em dia, né, quando a gente começou a fazer essa pesquisa, eu fiquei chocada que até a China, onde, né, é uma potência disso, e todo mundo fala que a China vigia todo mundo, né, você é super vigiado e tal, tarará. Daí eu fui pegar informações, né, só pra gente trazer mais dados,
E daí até o governo chinês estava preocupado, entendeu? Fala assim, com o uso de reconhecimento facial sem consentimento. E aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados, que é uma lei que tenta proteger a gente, né, quando a gente expõe algum dado nosso, sejam qualquer tipo de dado, mas reconhecimento facial está totalmente ligado a isso. Então, é uma lei onde você se compromete, que você, quem está captando essas imagens, por exemplo, que os dados não vão ser vazados, você tem que ter a tecnologia para não vazamento de dados, que você não vai vender esse seu banco de dados. Enfim, é uma lei sobre isso. Só que, por exemplo, o caso de São Paulo que era um prédio que instaurou reconhecimento facial para a pessoa poder entrar na casa dela, e daí teve uma arquiteta que se rebelou e falou não, porque ela foi perguntar, falou assim, vem cá, vocês estão de acordo com a LGPD? Como que esses dados estão sendo tratados? Para onde que estão indo essas informações? E simplesmente ninguém sabia. Já tive muito problema para tentar não fazer reconhecimento. No banco, por exemplo, eu tive uma briga que eu falava que não queria, até que chega um ponto que o serviço que você vai poder acessar, se você não fizer, é uma merda, entendeu? E aí uma hora você fala, foda-se, vou fazer essa merda, entendeu? E outro dia eu me deparei também com uma situação que eu queria ir no Maracanã, que eu não ia há milênios, e a Nina escapou, porque ela vinha aqui pra cá, eu ia arrastar pro Maracanã. Eu não ia de jeito nenhum. Mas nada nesse mundo me faria o Maracanã, mas nada. Agora, e aí, pra eu conseguir comprar o ingresso e ir, eu era obrigada a fazer reconhecimento facial. É assim, ou faz reconhecimento facial, eu tive que fazer num site do Fluminense, reconhecimento facial, e aí, quando chega lá, é muito doido. Quando chega na roleta, tem tipo uma camerinha, e você olha pra camerinha e você entra no Maracanã. Não fique com raiva de mim, mas eu acho que no Brasil tem uma coisa que as pessoas acham isso até chique, sabe? E acham que quem reclama, tipo, a gente é louco. Tipo, essa arquiteta que se rebelou no prédio, ela é louco. E aí, se você mora num desses prédios de São Paulo, né, que foi feito, você destrói um casarão para construir um mega prédio, que o condomínio é caríssimo, que é aquele edifício neoclássico horroroso, nem sei mais o estilo que se usa hoje em dia, mas é um prédio muito feio, né, com um rooftop, com uma sauna, com uma piscina, com milhões de coisas. Nina, só uma parte que já está virando uma marca desse nosso podcast. A pessoa vai estar no rooftop tomando qual bebida? Chai latte. Chai latte. Esse prédio que a gente odeia, a pessoa acha que é moderno, entendeu? Hoje vamos botar no panfleto para vender tecnologia, reconhecimento facial. Aí a pessoa pensa, é moderno, eu quero, eu pago mais. Sem parar de pensar, entendeu? Nina, e só pra gente não afundar na depressão que o mundo nos traga, né? E a gente achar alguma graça nessa ruína toda, e a humilhação de fazer o reconhecimento facial. Tem algo mais humilhante? Bote sua cara na frente. Venha pra frente, venha pra trás. Centralize seu rosto. Daí, obviamente, se você tem algum problema de autoestima, você já começa a achar horrorosa. Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Quem não tem problema de autoestima não ouve esse podcast, com certeza. Você vira um monstro com uma cara horrorosa, daí você fala assim, meu Deus, mas essa foto horrorosa ficará guardada, protegida pela LGPD, o caralho A4, e aí quando você vai passar em alguma coisa que tem reconhecimento facial, aparece a carinha ali, humilhação, todo mundo vê. Tem uma coisa, Joyce, que você está falando da lei, que é o seguinte, eu fui procurar como é que era na União Europeia, e tem uma lei de regulação de inteligência artificial na União Europeia, e é proibido em espaço público. Não é essa feira da uva, você não pode fazer num prédio, é proibido, não pode tentar. Você só pode usar em espaço público, só pode ser usado pela polícia em casos sérios e para crimes sérios, como terrorismo, etc. e tal. Não é essa
maluquice que é no Brasil, entendeu? Porque eu vi que no Brasil, aí a polícia resolve usar, aí usa pro carnaval, entendeu? É uma banalização muito louca. Aí você fala, estão me protegendo. Tá, eu também quero que, gente, eu quero que pessoa, né, que falam que usam para identificar, por exemplo, fugitivo, um presidiário que fugiu, um foragido da polícia. Eu também quero que o foragido da polícia seja preso. Né? Eu sou escorpiana, todo escorpiano é punitivista, desculpa. Né? Também fico mais comportado, assim, se a pessoa for presa. Eu não sou a favor de todo mundo solto, não sou. Pode ser uma falha de caráter minha. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, está expondo todo mundo. Porque, assim, é muito bonito você falar, mas vai prender quem é criminoso, mas esse criminoso tem muitas aspas. E eu nem estou falando do racismo, eu estou falando da gente. Sim. Se muda o governo, a gente vira criminoso, né? A BIM foi aparelhada no governo Bolsonaro e milhares de pessoas foram espionadas. E a gente acha que, inclusive, a gente foi. Né? Não temos provas, mas a gente acredita que a gente foi e temos razões para achar que a gente estava sendo espionado. Aí é o Bolsonaro, ele deu o golpe, deu certo, e ele vai ter seu rosto escaneado, gente. Entendeu? Sim. Isso é muito sério. Claro, e isso milhões de bandidos podem pegar e podem usar para dar golpe. E no Rio, vamos lembrar, que a polícia do Rio é a polícia do Rio. E você falou essa coisa, né, do racismo, né? Tem estudos e já está provado o quanto os algoritmos e essas ferramentas que foram construídas são racistas, né? O quanto que pessoas negras já foram identificadas como criminosas e não era nada disso. E daí, não, mas aí é uma porcentagem pequena de erro. Foda-se, mano, mas é uma porcentagem pequena de erro que acabou com a vida de uma pessoa, né? Aqui no Rio tem um negócio que... Mais uma coisa que é meio proibido, mas ninguém tira de lá, que é um negócio que por cima é cafona. Que é tipo umas câmeras de filmar pessoas verde neon espalhadas pela cidade. E aí se concluiu que a prefeitura não autorizou. E aí... Como assim umas câmeras de filmar pessoas, Jô? É uma startup de vigilância que ela vende o serviço dela. Ela vende o serviço dela para prédios. Então, você quer o seu prédio bem vigiado, você contrata o serviço dessa empresa e vai estar lá filmando para o seu prédio, né? Vai estar filmando como se fosse uma câmera de vigilância. E essas câmeras têm ainda uma coisa meio verde neon, e você vê na rua, quando você sair do seu exílio em Piraí e vir no Rio, você vai ver, porque tem bastante na Zona Sul. Os prédios que tem essa câmera, tem tipo, ao redor da câmera tem uma luzinha verde, entendeu? Para identificar que aquele prédio é vigiado por essa empresa de segurança. E aí começaram a aparecer tipo como se fossem uns totens verdes, neon, ou que ainda é uma afronta à paisagem, à estética, pegando imagens. E alguém falou, mas vem cá, essas imagens estão indo para onde, entendeu? Porque assim como você pode falar, eu tô sendo, assim a rua fica mais segura, porque é um argumento, né? E o Rio de Janeiro realmente é violentíssimo, e isso é verdade. Então, as pessoas vão ficar com medo de cometer delitos. E você que vai estar sendo vigiado, que alguém pode falar todo dia, entendeu? Essa pessoa passa aqui, entendeu? Informações, quem falou que é informação, né? Mas as pessoas acham que a gente que é louco. Mas isso que eu ia te falar, Jô, as pessoas acham que a gente que é louco. A coisa já entrando aqui no assunto que a gente botou como salada, mas eu já tô com medo da gente de novo virar mal-humorada. Mas o que eu ia falar, né, que a coisa de foto, que eu tinha te falado, que tá na moda agora, de estúdio do Gemini, que é a inteligência artificial do Google. O Google, vamos lembrar? O Google é a empresa que mais espia todo mundo no mundo, né, gente? Que eles estão lá puxando o saco do Trump. Então, assim, não é legal que o Google tenha os nossos dados, apesar de eles já terem todos, né? Sim. Mas é uma empresa que a gente tem que tomar cuidado, gente, pelo amor de Deus. Que tá na moda, uma grande tendência, que é fazer uma foto usando essa banana, como é que chama? É um nome quase banana boat. Nome meio banana. Lembra? Gente, acabou o Banana Boat, Jô. Gente, você criou. Gente, agora, Jô, não existe mais banana. O que aconteceu com o Banana Boat? Não, acho que não tem. Né? Como que chama o negócio do banana? É apavorante. Nano banana. Tecnologia nano. É uma foto
Com a tecnologia nano-banana, que é uma piada em si. Quer fazer fotos, estilo foto de estúdio. Você faz uma foto que é igual uma foto profissional. E eu soube disso porque a Marina, querida, minha prima, sobrinha, geração Z, 20 e poucos anos, comentou comigo. O que você acha? Já fez? E eu falei, Marina, você está dando seus dados para o Google, pensa. Mas eu já fiz, no Migo, deixa para lá. E eu acho que a gente vai muito nesse no Migo, deixa para lá. E ainda é uma coisa complicadíssima, que você tem que ter um prompt. Você tem que mandar uns comandos, a luz não sei o que lá, a câmera grande angular, você vai falando exatamente como você quer, e tem vários tutoriais na internet, que aí você consegue fazer essa foto, uma foto incrível, com uma iluminação incrível de estúdio. Que tudo bem, gente, eu também gosto de brincar. E como eu já falei no episódio aqui, eu sei transformar a minha gata numa pessoa, exato. Eu também faço isso. Só que vão virando os passatempos que a gente faz, que a gente, além de tudo, está gastando água do mundo aí, né? Que a gente sabe que os data centers não são nada sustentáveis. Por uma brincadeira, vale a pena, gente. É muito doido, Nina, que, tipo assim, muitas dessas coisas você assina lá sem nem ver o que é, e em alguns você está cedendo a imagem, né? Você está cedendo a imagem. Então, você que estava com preguiça de ler o que estava escrito lá na autorização, porque são letras miúdas e é uma chatice, doa o seu rosto, às vezes. Tanto que agora na Dinamarca, eles estão tentando fazer uma lei, o seu rosto é a sua propriedade. Então, por exemplo, se estão usando o seu rosto para fazer uma deepfake, isso não pode ser naturalizado, entendeu? Ou um vídeo com seu rosto e tal. Isso é seu direito e as plataformas teriam que tirar isso, entendeu? Elas têm responsabilidade sobre isso, né? Assim, ou seja, e a gente vê hoje em dia também muita deepfake. Hoje até teve uma prisão, uma operação aqui no Brasil que era uma quadrilha que usava deepfake e o rosto das pessoas para aplicar golpes. Teve hoje, enquanto entre as notícias que eu vi lá, como o ursinho gordo, tinha essa também da quadrilha de deepfake. Só que no caso eram golpes a partir do rosto de famosos, entendeu? Então a Gisele Bündchen, o fulano, pegavam o rosto e faziam uma propaganda com a tua cara. Um golpe e tal. Só que pensa, se você doou a sua imagem pro Nano Banana, você doou o seu rosto, ele pode ser usado para o que quiser. Agora, não é muito louco ter que ter uma lei falando que o seu rosto pertence a você? Sim, é muito doido. É muito fim do mundo. Então, nesse climão distópico, a gente encerra, porque realmente o dia foi brabo. A Nina passou o dia assistindo Flotilha lá ser cercado por essa galera genocida, e a gente não sabe o que aconteceu. Provavelmente a gente vai parar de gravar e ainda continuar ligada, né, Nina? Provavelmente, eu tô quase durante a gravação voltando para ver o que aconteceu com as pessoas. E, gente, hoje, eu acho que eu nem rendi muito, sabe, Ju? Tô meio sem carisma. Eu tô há 12 horas vendo pessoas sendo rendidas, água sendo jogada. Eu não tô muito alto astral, eu fiquei deprê com isso. Você fez bem de escapar, e então a gente recomenda para vocês que vocês se informem, procurem saber o que está acontecendo no mundo, mas também façam seus cursos de teatro. Cursos de teatro, eu acho que você exagerou, Ju. Não, são 4 aulas, minha filha. Essa era a primeira. Tear desconstruidão. Eu jamais falei. Meu Deus, é povo de humanas fazendo miçanga. E ainda vou dizer uma coisa nessa quase madrugada dentro que a gente está aqui gravando esse podcast, que a oposição horrorosa brasileira não conseguiu obstruir a votação do imposto de renda. E, enfim, amanhã será um novo dia e vamos ver se a gente consegue taxar os super ricos. Taxem os ricos. Fomos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Isso é um Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.